Olá, eh, eu gostaria de bater um papo com você hoje um pouco mais relaxado. Normalmente eu gravo aqui no Reels 1 minuto e meio e uma coisa rápida e coloco lá no Instagram, né. Hoje eu vou fazer um trabalho um pouquinho, assim, mais longo, tipo assim, 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, para poder dar uma ideia daquilo que eu penso com relação ao que acontece no futebol brasileiro, porque eu sei que esse é um tema que já toda hora a gente está mexendo nele, mas desagrada algumas pessoas, algumas gerações. Mas eu gostaria de chamar a atenção pela longa carreira construída nesses anos todos, que são 36 anos, e desses 36 anos, quase todo, 99% foi ininterruptos. Por que eu estou dizendo isso? O tema desse bate-papo aqui é chamar a atenção para as nossas origens, para as nossas características como atletas, como nós construímos todo esse background que nós adquirimos ao longo dos anos, como treinadores, como atletas, preparadores físicos, e todo segmento de comissão técnica e atletas. Foi uma dificuldade muito grande para atingir o nível que nós atingimos. Nós sabemos que hoje o mundo ele é globalizado e nós temos assim absoluta certeza de que todas as informações elas convergem para que você possa ter um plano de trabalho muito similar ao do vizinho. Se você pega o trabalho hoje de 6 clubes grandes, vamos pegar os 10 clubes grandes no país, os 10 têm protocolos similares. Por quê? Porque a globalização faz com que as informações cheguem para todos da mesma forma. Então, aquele que estiver fazendo alguma coisa que realmente consiga ter êxito, as pessoas vão buscar esses profissionais que estão tendo êxito. Isso é óbvio, né? Todo mundo, ninguém quer contratar um perdedor. Nós temos que contratar pessoas que são vencedoras. Bom, só que tem um detalhe: quando a gente tenta montar isso, um departamento de profissional hoje, que ele é realmente profissional, antigamente não era, hoje é muito mais profissional, o que acontece? Existe uma necessidade muito grande da informação. A informação, como é que você pode formar toda essa ideia? Primeiro, a capacidade financeira do clube ela é fundamental para você saber qual a estratégia que você vai usar, quais são os objetivos, the target, né? O objetivo que você quer, ou quais são o ponto que você precisa. Eu quero disputar 3 competições, vou disputar 3 competições, são 2 competições internacionais, ou 2 nacionais e uma internacional. O nível da equipe que você está trabalhando tem que ter um budget, uma situação financeira que você possa realmente traçar um objetivo. E para você traçar esse objetivo, muita gente fala, não, agora tem o CEO. Tudo isso está dentro do contexto, CEO, um diretor remunerado, um diretor técnico remunerado, mas o que prioriza para nós, na nossa forma de pensar, é a capacitação de todos os profissionais que estão envolvidos nisso. Você, para ter um modelo de trabalho para você ser um vencedor, você precisa ter a estrutura física, você precisa ter o dinheiro, a capacidade financeira para dar suporte para que essas condições físicas, o que é condição física? Não é físico, atleta, não. A condição campo, departamento médico, departamento de futebol, tudo trabalhando de uma forma bem funcional e agregado com as categorias de base. Mas hoje, muitos clubes estão alugando, vamos dizer assim, terceirizando as categorias de base. Isso está criando o quê? Uma rachadura dentro dos departamentos. Ou seja, você tem um departamento de futebol profissional aqui e tem um departamento amador distante, porque aqui dentro tem pessoas que não têm nada a ver com o que você quer fazer em cima. Isso aqui é um perigo, porque o que acontece? Eu vou produzir jogadores com a marca, digamos, Real Madrid, não vou falar de nenhum clube do Brasil, e aí, quando você tem a marca Real Madrid, ou Barcelona, ou Bayern de Munique, você está simplesmente usando aquela marca para você vender aquela produção que você está criando ali. Os atletas que você está produzindo, você está com uma marca de Real Madrid de um grande clube. Porém, o clube não usufrui desses de profissionais que vão ser formados ali. Então, uma das coisas que me preocupa é que isso aqui está havendo uma ruptura,
está havendo uma divisão entre filosofia de trabalho e objetivos para venda, compra de atletas e investimento. Ou seja, os grandes clubes não podem permitir, né, que seja terceirizada a sua base. Por quê? Dá muito trabalho, né? Todo mundo, não quero investir muito na base. A base, está dizendo tudo, a base de qualquer prédio, de qualquer casa, tudo é a base, é o alicerce. Se você tiver um bom alicerce, você vai construir uma boa casa, um bom prédio. Se você não tiver, evidentemente que você vai ter problemas. Você pode ver todo lugar que tem, como Japão, Equador, Bolívia, que tem Peru, que tem tremor de terra, se a base não tiver uma boa, uma nova engenharia, né, os prédios balançam, movimento, mas não caem, muitos não caem. Por quê? Porque tem um preparo tecnológico adequado, uma engenharia para que aquele peso flutue, balance durante um período, seja 1 minuto, 2 minutos, e o prédio continua praticamente intacto. E o futebol é muito parecido. Então, se você não tiver uma infraestrutura preparada para a base, para subir esses atletas, fazer com que eles sejam supervalorizados dentro do profissional, o Atlético Paranaense faz isso muito bem. O Palmeiras tem feito isso muito bem. Tem outros clubes que fazem, só que quando aparecem determinados segmentos de dirigentes ou pessoas que estão visando mais um lucro momentâneo, por necessidade ou não sei, ele começa a fazer daqueles atletas jovens de 16 a 18 anos uma venda premeditada e precoce. Por quê? Porque ali você fatura um dinheiro, você traz um atleta da Europa com um certo nome, coloca no profissional, a torcida vai assistir esse jogo, muitas vezes você consegue êxito, e aí está estabelecido um mercado que você traz um atleta de, digamos, 5 milhões, né, por mês, digamos, 1 milhão por mês, aí ele vai ganhar aí seus 20 milhões, 15 milhões, enquanto tiver o contrato. E você vende um por 40, 50, que depois vai custar 100, 150. Então, essa aqui é a minha preocupação com relação à base. E a estrutura administrativa, econômica do clube fica muito comprometida. Então, se você está criando uma base para você organizar um time profissional e depois vender esses atletas, obviamente que você, se você começar a vender eles muito jovens, você está perdendo todo um mercado que você está começando a criar. Ou seja, até lá fora fica muito fácil. Eu citei no outro dia, um investidor hoje em euro, um cara que tem euro guardado, dólar, ele chega e coloca aqui, como a moeda está R$ 6,20, o valor do dólar, você coloca um dinheiro aqui dentro, você compra um clube grande, né, por um preço menor, você negocia as dívidas e daqui a pouco você começa a vender 2, 3, 4, 5 jogadores, porque a nossa produção é muito boa, e aí você começa a ter uma solução para o seu problema, entendeu? E você vai superfaturar um dinheiro, vai ter um dinheiro realmente robusto, com um dinheiro que você investiu que é muito pouco. Ou seja, se você tem que ter um entendimento de que se você colocar determinadas pessoas dentro do futebol brasileiro que não conheçam isso aqui a fundo, porque isso aqui não é igual na Europa. Não adianta querer você socializar o jogador brasileiro da forma como é o europeu. O europeu vai para a escola, volta e vai treinar. Aqui tem a escola à noite, tem à tarde. Para coordenar isso tudo aqui é muito complicado. Só que ele vem, a origem dele é das camadas mais inferiores. Então, ele não tem o alicerce que o europeu tem. Então, até você criar uma mentalidade vencedora, o atleta ele fica jogando pelada na rua e é ali que nascem os grandes craques. Há uma diferença muito grande nisso. Porém, você precisa entender o seguinte: quando você traz um europeu para trabalhar na nossa base, você está trazendo para cá, não, a Europa é a melhor escola do mundo. Não é. Cada um no seu departamento, cada um na sua praia. Então, o futebol europeu tem lá a Espanha, a Itália, Portugal, França, Alemanha, mas o Brasil tem uma característica diferente da Argentina, que é um país muito menor. O Uruguai produz bons jogadores, é um país pequenininho. Então, a minha colocação para você aqui, para ter um entendimento, é o seguinte: nós precisamos voltar a produzir os atletas da forma como sempre produzimos. E nós precisamos também criar os nossos treinadores, os nossos preparadores físicos com o DNA brasileiro. Não adianta você querer copiar as coisas lá de fora se nós temos uma característica genética diferente da deles. Não adianta, o futebol ele é muito parecido no mundo inteiro. Eu concordo plenamente com isso.
Porém, nós temos uma genética diferente, haja vista que quando o pessoal do Sul apresenta um atleta é de uma forma, o do Norte, do Nordeste é outro, do Centro-Oeste é outro, do Sudeste é outro. Então, tem características diferentes de acordo com o clima, de acordo com a alimentação, de acordo com a forma como você foi criado. Então, entende como é que é? São muitos detalhes para você poder trazer um cara de fora aqui e botar dentro de uma gestão, e essa gestão aqui ela pode ser benéfica, porque ela pode dar certo, por quê? Porque eles estão vindo para cá e encontrando, no Ninho do Urubu, por exemplo, tudo pronto, tudo certo. Quando eu trabalhei no Flamengo, a gente treinava lá na Gávea. Quando eu trabalhei com a Apolinho, na Gávea, e depois era no Flabar, um campo pequeno aqui, uma estruturazinha bem razoável, mas para um clube do tamanho do Flamengo, hoje não. Aí você pega um Vasco da Gama com dificuldade, o Botafogo agora melhorou bastante, o Fluminense melhorou bastante. Então, você vai em São Paulo, todos os clubes têm um CT muito bem preparado. Você vai no Cuiabá, tem um CT maravilhoso. Você vai no Atlético Paranaense, vai no Grêmio, no Internacional. Entendeu o que eu quero dizer? Então, nós estamos proporcionando a muita gente de fora uma possibilidade de fazer um trabalho aqui que de médio, não precisa ser um grande trabalho, ele já consegue êxito. Por quê? Porque nós estamos oferecendo para você grandes jogadores, agora abriu a janela para 9 estrangeiros, é muita gente, se tornou o futebol brasileiro totalmente internacionalizado, e você traz as comissões estrangeiras e o nosso DNA está desaparecendo. Eu estou conversando isso aqui com você, é um pouco mais longo o papo, até para 12 minutos já, para poder enxergar o que eu estou enxergando que vai acontecer. Vamos supor que o Brasil entre numa crise financeira e você não consiga mais suportar pagar esses salários que são pagos hoje. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem gente que ganha 3 milhões por mês. Aí eu te pergunto, já pensou se o Brasil entra numa crise financeira que acaba toda essa janela financeira? O que vai acontecer? Os estrangeiros vão correr daqui. O futebol brasileiro vai ter que fazer o quê? Cavar tudo de novo, começar uma nova etapa na sua vida, um novo projeto, uma nova maneira de vamos pegar aqueles treinadores brasileiros que sempre construíram, e aí vai abrir primeiro a porta dos céus para os treinadores brasileiros de novo. E aí é que vai aparecer a criatividade do treinador brasileiro. Eu não estou dizendo que os treinadores brasileiros são os melhores do mundo, mas nós temos muitas condições de fazer grandes trabalhos. Muitos de nós já melhoraram muito. E outra coisa, não desperdicem aqueles que já fizeram muito pelo futebol brasileiro. Vocês não podem, nós não podemos deixar esse espaço aqui, porque é muito bonito chegar aqui e falar assim, não, isso aqui é moderno. A diferença do moderno para o de ontem, ela é pouca, é só uma leitura, uma nomenclatura. Então, você também, tenho certeza que os treinadores mais da minha geração têm que se reciclar se eles querem estar dentro do meio. Ou então não critica. Então, não é só chegar e falar, futebol de hoje em dia não é mais a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa. Não é só isso, nós precisamos reciclar tudo. O nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar o futuro. Não é um futuro do futebol, é o futuro do mundo. Tem carro voando, lá em Dubai tem táxi que você, não é possível, táxi voando, táxi aéreo, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo que está muito rápido e nós também temos que acelerar o nosso conhecimento para que a gente não fique lá atrás. O fato de você ter cabelo branco, ser uma geração mais para frente, mais antiga, isso não significa que você ficou burro. Você pode ser um cara inteligente, com experiência, que vai ajudar os mais jovens a terem uma formação até melhor do que a que nós tivemos. Então, o futebol brasileiro precisa investir nesse aspecto. Não é só trazer os caras de fora, eles desenham um trabalho aqui, esse trabalho, com toda a estrutura, pode dar certo, como muitos não dão certo e vão embora, e aqueles que estão aqui cursando, se preparando, ou pós-graduação na área de educação física, ou na área de treinamento, de metodologia de treinamento moderno, ou na CBF, ou seja, na BTF, seja lá qual é o curso que vocês estejam fazendo, você está querendo o quê? Oportunidade, mas ela não tem. Você não tem oportunidade. Como é que você se vira com a oportunidade? Você tem que trazer para você um conhecimento com alguém que te indique, aí você começa a precisar de um amigo que te indicou para tal lugar. E às vezes não acontece isso, você precisa de um empresário que conheça o teu conteúdo. Então, para você vender o seu conteúdo, ainda bem que hoje tem essa ferramenta aqui, que é a internet, que você falando aqui, talvez alguém veja e fale, esse cara aqui tem alguma condição, tem possibilidade de trabalhar num grande clube.
um clube que possa alavancar o nosso trabalho. Então, para resumir esse papo aqui, que tem 15 minutos, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos oportunizar as pessoas que estão estudando no Brasil, que estão se qualificando para serem grandes profissionais em todas as áreas, na área de medicina, de fisiologia, na área de biomecânica, seja na área de treinamento desportivo, na área de treinadores, os professores de educação física. Nós temos muitos profissionais qualificados, mas eu também compreendo que nós cedemos muito espaço para que hoje nós estivéssemos um pouco fora do mercado. Então, isso aqui tem que ser revisto, tem que ser conversado, e os cursos têm que ter uma qualificação muito boa para que, quando você mostrar esse profissional no mercado, ele seja diferenciado. Quando você tiver que discutir alguma coisa de futebol, ou num congresso, ou com mesas com internacionais, como espanhóis, franceses, alemães, americanos, seja lá quem for, quando sentar esse brasileiro na mesa, ele tem que ter bastante conhecimento para mostrar que nós temos uma qualidade de trabalho excelente, como sempre tivemos. Só que nós nunca fomos reconhecidos em lugar nenhum como treinadores. Só no mundo árabe, no Oriente Médio, eu sei porque eu já tive em todos esses lugares e as pessoas não acreditam que você tem o conhecimento que você demonstra quando você apresenta seu trabalho. Esse era o meu papo que eu queria dar aqui. Eu sei que ele é um pouco longo, mas é só para dar uma ideia do seguinte: nós precisamos trazer os nossos treinadores para dentro do mercado, nós precisamos colocar a nossa forma de trabalhar, não copiar só lá, algumas coisas você tem que trazer para dentro do trabalho. Sim, concordo plenamente, mas a nossa essência, como essa um adjetivo que muita gente usa, a essência do futebol brasileiro, que sempre foi o drible, a criatividade, você tem que conseguir estabelecer isso lá na base. Se você colocar lá na base pessoas que não sabem o que é isso, que só pensam que tocar é o suficiente, eu só jogo muito rápido, toque rápido, mas quando a bola bate em determinados pontos do campo, você precisa do 1 para 1. E é isso que faz a graça, a arte, o embelezamento, a plasticidade do jogo, é quando há um drible, uma caneta, um lençol, uma jogada genial. Por isso que o Messi era o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, Neymar, e etc, etc, por aí vai. Então, esse é o nosso papo de hoje. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você e desejar também um feliz ano novo para todos. Um grande abraço, se inscreva aqui no meu canal, meu canal é o Arthur Bernardes Treinador, dê o like, compartilhe com seus amigos e me ajude a alavancar esse trabalho que ele vem sendo gradativamente reconhecido, mas está muito lento, e isso é assim mesmo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar aqui comigo. Tchau.